Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz aqui? Eu vou pregar hoje, gente, também. Já faz algum tempo que eu não prego, né? Mas, na verdade, eu não prego aqui, no púlpito, mas eu prego por onde eu passo. Eu tenho o costume de pregar para as pessoas, as quais eu tenho contato, né? E Deus é muito bom. Testemunhar sobre Jesus nessa terra é algo maravilhoso. Você crê nisso? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Jó, capítulo 3. Aliás, 3 não. Jó, capítulo 2. Deixa aí no jeito. Feche seus olhos, deixa eu orar mais uma vez por você, amém? Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, mais uma vez através da Tua palavra. É tão bom sentir a Tua presença, Pai, através dos louvores. Mas nós também queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Pai. Então fale conosco. Eu coloco a minha vida diante do Senhor. Que o Senhor possa derramar graça sobre a minha mente, sobre tudo aquilo que eu falar aqui. Que venha ser para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui conhecem a história de Jó? Vocês querem que acenda a luz, gente? Ou tá bom assim? Tá bom assim? Então, fique à vontade. Meu sobrinho, tá, gente? Não se assuste. É o seguinte, a história de Jó é uma história um pouco complexa em termos de interpretação. Você já parou para pensar nisso? Porque muita gente diz assim: eu estou pedindo a Deus para me dar a paciência de Jó. Você já ouviu essa expressão? Já? Só que hoje nós vamos ver que Jó não foi tão paciente assim. É porque nós lemos o texto e nós passamos por cima de alguns pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Nós vamos observar no texto que muitas vezes nós nos comportamos como 3 amigos de Jó. E algumas vezes, poucas vezes, nós nos comportamos como um amigo de Jó. Nós vamos perceber isso através da palavra, amém? Eu quero embasar essa mensagem no seguinte: eu não dei título para essa mensagem, porque hoje, na verdade, eu não vou fazer uma pregação temática. Eu vou fazer uma pregação expositiva, que é ler o texto e aplicar o texto. Explicar o texto e aplicar o texto, amém? Então, por esse motivo, eu não tenho um título para a mensagem. Mas você pode ficar à vontade para escolher o título que você quiser, porque eu tenho certeza que você vai se identificar com algumas coisas que nós iremos ler aqui. E de antemão eu quero te dizer o seguinte: se você é um crente íntegro e fiel, certamente virá sobre você provações permitidas por Deus. Diga amém. Foi pouco. Vocês não são crente não, gente. Certamente, se você for um crente fiel a Deus, virá sobre você provações permitidas por Deus. Você pode dizer amém? Amém. Gente, tudo que vem de Deus é bom. A essência de Deus é bondade. Em Deus não há nada mal. Porque o mal nada mais é do que a falta de bondade. Assim como o frio, a ausência de calor. Então Deus, ele é a essência do bem. Ele é o bem em essência. Dele não pode sair nada ruim. E você vai entender esse texto
mais um pouquinho para frente. Veja bem, Jó capítulo 2, verso 3, vai dizer assim, ó. Espera aí que eu não abri ainda, tá, gente? Deixa eu me situar aqui rapidamente. Jó capítulo 2, verso 3, diz assim: Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Agora você vai trocar. Vamos fazer um exercício aqui. Você vai ler e você vai dizer assim: Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Vinícius? Você vai colocar o seu nome. Vamos lá? Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Vinícius? Você falou seu nome? Pronto. Você é crente, não é? Amém? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Por isso que eu te perguntei, se você é uma pessoa que teme ao Senhor, fiel aos mandamentos do Senhor, você está apto a receber uma provação permitida por Deus. Porque Deus, ele não nega o seu caráter. A Bíblia vai dizer o seguinte, que não há tentação alguma que seja maior do que, provação na verdade, não há provação maior do que a que eu posso suportar. Quem aqui tem filho? Faz assim, perguntar para Yuri, meu cunhado. Você, Yuri, por um acaso, você sabe o que é bom para Sara? E para Áurea? Como pai? Quando você nega ela já comeu 200 doces no dia, e você fala assim, esse você não vai comer. Você sabe o que você está fazendo, não sabe? Mas Sara vai morrer se ela não comer o doce? Mas ela vai ficar triste, não vai? Vai fazer pirraça, não vai? Igual eu e você faz com Deus. Igualzinho. A gente paga tanto de adulto, de que somos cheios de conhecimento e de maturidade, mas a gente espernia com Deus por isso aqui. Deus, ele sabe o que eu posso suportar, porque eu sou filho dele. Quem aqui é filho? Diga amém. Glória a Deus. Você é filho de Deus. Ele sabe o que você aguenta. Mas tem gente que não, que o negócio aperta um pouquinho, a pessoa já desanima, já abandona aquilo, já não quer mais, e ainda bota a culpa em Deus. Não, Deus não quer isso para mim não. E Deus às vezes está assim, meu filho, fui eu que trouxe esse negócio para você, para ver se você vai ser aprovado. Então grave isso, se você é um crente íntegro e fiel, temente ao Senhor, que tem comprometimento com a palavra, certamente você está na lista de Deus para receber provações. Alguém falou ali, misericórdia. Eu imagino Deus dando um sorriso igual esse aqui, ó. Misericórdia. Se Jesus mesmo veio na terra e falou assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vocês vão entender tudo isso já já. Então, nós podemos observar que Jó, ele era um homem íntegro e fiel, a ponto de Satanás. Eu acho essa história engraçada. Vocês não acham não? Deus conversando com o diabo, rapaz, você está vindo da onde? Aí o diabo, então, eu estou vindo lá da terra. Jó está lá no canto dele, gente. E Deus coloca Jó numa conversa com o capeta. Tem visto meu servo Jó? Olha que legal. Eu, de verdade, gente, sem demagogia nenhuma, eu desejo muito que o meu nome esteja na boca de Deus dessa maneira. Juro para vocês. Eu oro a Deus todos os dias. Deus, será que meu nome está na sua boca? Dessa forma? Tem visto o meu servo Vinícius? Você está vendo o que ele está fazendo? E o diabo falando assim, eu estou. Mas também com tudo que você dá para ele. Sabe qual é o nosso problema? É que nós fomos acostumados a viver um evangelho fraco. Um evangelho medíocre.
Um evangelho que tira a nossa coragem. Mas nós cantamos e dizemos: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas nós dizemos que nós servimos a um Deus que tudo pode. Nós cantamos que Ele é poderoso, mas na hora de experimentar o poder de Deus, nós não temos coragem. Esse é um grande problema. Eu tenho percebido alguns pastores na internet. Alguns pastores proibiram as suas igrejas de cantar a música É Ele. Quem aqui conhece a música? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com a... Tem pastor proibindo os crentes de cantar isso, ao invés de estar encorajando o crente a cantar isso. Sabe por quê? Você pode não cantar agora porque você acha pesado, mas vai chegar uma hora, meu irmão, que você vai precisar escolher entre negar Jesus ou permanecer fiel. Não vai ter jeito, é um beco sem saída. O cristianismo, ele é um beco sem saída, queira você ou não. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que tomar essa decisão. E as provações que nós passamos ao longo da nossa vida, é justamente para treinar o nosso coração a ser totalmente dependente de Deus, a ponto de não negarmos a Ele, quando formos encurralados. Então veja bem, Jó era um homem íntegro e fiel. E no capítulo 3, você pode abrir. Acompanhe a leitura, porque eu vou fazer uma leitura um pouquinho extensa, tá? Capítulo 3 de Jó, do verso 1 ao verso 12, diz assim: depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Aliás, só um minuto. Capítulo 2 ainda, desculpa. Eu não vou ler o capítulo 2, que vai ficar muito extenso, mas eu vou trazer aqui a sua memória. O que é que acontece? Satanás, ele chega para Deus, Deus pergunta para Satanás, pergunta para ele assim: de onde você vem? Ele diz assim: das extremidades da terra. Eu venho de rodear a terra. O diabo estava fazendo, sabe o quê? Vagabundando. No termo original da palavra, que é devagar, andar sem rumo. E ele faz isso mesmo, o diabo é vagabundo. Ele fica vagabundando o dia inteiro, procurando uma brecha na minha vida e na sua vida. O diabo estava assim. E aí Deus pergunta: você está observando o meu servo Jó? Tô. Servo bom e fiel. Aquele ali, não há ninguém. Olha o que Deus fala, gente. Não há ninguém na terra como ele. Gente, isso é pesado, vocês não acham não? Eu acho isso incrível. Tem hora que me dá vontade de ser Jó. Eu falei assim: rapaz, será que Deus está olhando para mim assim? Não há ninguém na terra como você. Gente, Jesus amado. Mas sabe o que nós buscamos? Que o homem fale isso da gente. Às vezes nós nos comportamos dentro da igreja querendo que o irmão elogie a gente. E a gente está nem aí, ó, para o elogio de Deus. Minha preocupação não é com o seu elogio, tá? Alguns irmãos me elogiam. Amém, obrigado. Deus seja sempre louvado. E glória a Deus por isso. Mas o elogio maior que eu procuro é o elogio de Deus. Esse elogio aí eu quero. Ele ainda não me elogiou desse jeito que não, mas eu tenho alguns comportamentos até um pouco radical demais, porque eu quero que Deus ele me elogie. Eu quero achar graça nos olhos de Deus. E então, o capeta fala assim: mas assim, com tudo que ele tem, é fácil adorar o Senhor. É muito fácil, não falta nada para ele. Jó era um dos homens mais ricos, se não o mais rico daquela época. Não sei quantas juntas de boi, de jumenta, de camelo, de não sei o que, de fazenda, filho, família estabelecida, tudo. Homem poderosíssimo, socialmente falando e financeiramente falando.
E o diabo joga essa. Aí Deus fala assim, você acha que é assim mesmo? Então faz o seguinte, vai lá e tira tudo dele. Só não toca na vida dele. Na vida dele você não toca não. Mas no resto, você pode matar tudo, quebrar tudo, fazer o que você quiser. Aí o diabo falou assim, fechou. Aí o diabo desce e vai lá e atormenta a vida de Jó de uma maneira que diz assim, capítulo 1, verso 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Aliás, não, esse não é verso 6 não. A primeira provação de Jó está aqui, Versículo 13. Certo dia, quando os filhos de Jó e as filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando, quando os sabeus os atacaram e os levaram. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que fugi e vim te dar a notícia. Chegou um grupo de criminosos, roubou os animais tudo, e ainda matou os empregados de Jó. Só sobrou um para contar a notícia ruim. Verso 16. Quando ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que me salvei e vim te dar a notícia. Quando o outro ainda estava terminando de falar. Vocês conseguem imaginar a cena? O cara com o chapéuzinho, bem aquela moda antiga, tira o chapéu, meu Senhor, morreu todo mundo, só sobrou eu. E assim, eu vim aqui te falar o que é que a gente vai fazer agora. Chega outro, já assustado, e o outro já olha aqui, o que aconteceu? Então, rapaz, veio um fogo do céu, queimou as ovelhas tudo, Jó, e os seus funcionários também, só sobrou eu. Quando esse ainda estava terminando de falar, olha para o texto, verso 17, e quando ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: veio os camelos e... vieram caldeus em 3 bandos e atacaram os camelos e os levaram. E mataram os empregados à espada. E só sobrou eu para contar, Jó. Quem aqui já recebeu mais de 2 notícias ruins no mesmo dia? Levanta a mão. 3 notícias assim ruins que você já recebeu assim, de uma vez. Qual é a sensação? Mas eu te garanto que olhando para a história de Jó agora, você percebeu que suas coisas não chegou nem perto disso aqui, né? Ou chegou perto disso aqui? Uma riqueza muito grande que você tinha e de repente acabou. Verso 18, enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: os seus filhos e filhas, aí ficou pesado, estavam em um banquete na casa do irmão mais velho, quando veio um vento e derrubou a casa e matou ele e os outros empregados, só sobrou eu para vir te dar a notícia. Você sabe quantos filhos que Jó tinha? Quantos? Não, irmão, não eram 10, não eram 11. Nesse momento aqui ele tinha 5 filhos. Isso é uma interpretação de texto que a gente aprende. Para honra e glória do Senhor, eu estou fazendo teologia e estou aprendendo algumas coisinhas legais. Isso é bom, vocês estarem ouvindo isso, porque é a igreja que paga o meu seminário. E se eu não expressar para vocês o que eu tenho aprendido, para que a igreja está pagando seminário? Então o que acontece? A gente chama isso aqui de exegese, interpretação textual bíblica. Ele tinha 5 filhos, porque mais na frente, nós vamos ver, nós vamos chegar lá. A Bíblia vai dizer que Deus restituiu a Jó tudo
em dobro. Aí lá no tudo em dobro vai dizer que Jó teve 10 filhos. Mas aqui não fala a quantidade. Porém, o texto ele tem uma expressão exata. Deus ele restituiu em dobro. Qual é o dobro de 5? Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença quando nós lemos o texto. Porque isso potencializa o poder de Deus. Porque se ele tinha 10 filhos, morreu os 10, e lá está falando que Deus deu em dobro, mas Deus deu mais 10, não foi em dobro. Sim ou não? Então aqui, nessa ocasião, ele tinha 5 filhos. E acontece tudo isso com Jó. Já aconteceu algo semelhante assim com você? Eu creio que não. Eu creio que o mais perto que pode ter acontecido com algumas pessoas aqui, pode ter sido no Covid. Eu conheci uma família que morreu praticamente todo mundo, da mesma família. Uma família enorme. Morreu tia, mãe, pai, adolescente, morreu gente velho, jovem. Eu falei assim, meu Deus do céu, como assim? No Covid, foi o mais perto que eu vi disso aqui, ó. Porque até enquanto você perde bens materiais, por mais triste que você fique, por mais triste que eu fique, o pensamento é sempre assim, pelo menos eu estou vivo. Vai ser mais difícil, mas eu vou correr atrás e vou recuperar, sim ou não? Mas quando você perde, gente, um ente querido, um filho, no caso aqui de Jó, eram 5. De uma vez, os meninos tudo já criado, já grande, morreu, tudo de uma vez. E Deus que permitiu. O mais legal é isso. Deus que permitiu. Então, Jó passando por tudo isso, 3 amigos de Jó, que eu não vou me lembrar o nome agora, não vou ler porque vai ficar extenso, viraram para Jó e falaram assim, rapaz, que tipo de pecado você fez contra Deus, para Ele estar fazendo isso com você? Se arrepende logo, cara, pede perdão logo, para essa angústia toda passar. Abrindo um parêntese aqui, bem importante, grava isso. Não faça isso. Nós temos o mau hábito na igreja do Senhor, de quando a pessoa está passando uma necessidade, passando uma luta, a primeira coisa que nós pensamos é, está em pecado. Não faz isso não, irmão. Faz isso não. Peça a Deus discernimento, para você não ficar julgando. Porque pode ser uma situação dessa aqui. Deus está permitindo que a pessoa... Aí você olha e fala assim, fulano que ora tanto, que busca tanto, que não sai da igreja passando por isso. Lembra que eu falei no início? Se você é um crente fiel a Deus, temente a Deus, muito provavelmente você está na lista dele para passar por provações. Simples assim. Só que muitas vezes nós nos comportamos, eu falei no início, como um dos 3 amigos de Jó, que acusa, rapaz, se arrepende, o que é que você fez? Confessa o seu pecado. Você deve ser pecado, rapaz. Você não deve estar dizimando. Você já sei, você não está ofertando, por isso que as coisas na sua casa tudo quebra. É por isso, se arrepende, rapaz. Não faça isso não, irmão, porque a situação da pessoa já está ruim, você piora. Seja como Eliú. Eliú era um amigo de Jó, o mais novo de todos. E enquanto os outros amigos falavam, você vai ver o texto, você lê, você vai perceber que enquanto os outros amigos falavam, Eliú ficava ouvindo atentamente. Ele foi o último a falar. E Eliú falou algumas coisas para Jó. Só que antes disso,
Jó, ele começa a reclamar. Não contra Deus. Mas veja só, capítulo 3, verso 1 diz assim, ó: depois disso, Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Jó, ele fala isso. Maldito seja o dia que eu nasci. Maldita a hora que eu nasci. Jó começa a falar esse tipo de coisa. Igualzinho eu e você. Quando o negócio aperta. Muitas vezes nós falamos isso, né? Muitas vezes nós falamos, maldita a hora que eu me casei. Uma lutinha lá no casamento, que dá para resolver com uma dose de presença de Deus e sabedoria. Dá para resolver, mas nós amaldiçoamos. E Jó, ele começa a discorrer no capítulo 3 sobre tudo que lhe acontece. E ele vai falando que maldita seja a noite a qual disseram, é um menino, nasceu um menininho, oh que legal. E Jó começa a ter esse comportamento. E vai ficar por muito tempo assim. E no capítulo 29, Jó, ele começa a mudar o discurso. Ele reclama primeiro, reclama. E aí depois ele começa, lá no capítulo 29, ele começa a lembrar da vida que ele tinha. E eu quero ler com você, Jó 29, do 1 ao 9. Jó 29, do 1 ao 9. Na minha versão diz assim, ó: como tenho saudade dos meses que se passaram, 2 dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos estavam ao meu redor, quando as minhas veredas se embebiam em nata, e a rocha me despejava torrentes de azeite. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando ao me verem os jovens saíam do caminho, e os idosos ficavam em pé, ou seja, respeito. Jó era um homem extremamente respeitado. Versículo 9. E os líderes se abstinham de falar e com a mão abriam a boca. Um cara, ó. Você conhece uma pessoa assim? Que aonde chega, não fala nada, mas a pessoa chega, você já tem aquele respeito, ó. Opa, mano. Bom. Você está todo desconjuntado no meio de homem, que acontece muito isso, né? Não, meu irmão, às vezes a gente está aqui na rodinha de amigo conversando, aí chega um cara que a gente tem um respeito. Ô, meu irmão, tudo bom? Prazer e tal. É assim. Jó, ele andava assim na cidade. E aí ele está falando que ele sente saudade disso. Mais para frente ele vai dizer o seguinte, que ele sente saudade de quando ele ajudava o pobre, que ele sente saudade de quando ele ajudava a viúva, que ele sente saudade de quando ele aconselhava. Aí você imagina, ele está falando isso para Deus, tá? Então Jó, ele começa a discursar. Primeiro ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, e depois ele começa a lembrar, igualzinho eu e você. Ai, que saudade. Poxa, aquela época que eu morava em tal cidade, eu tinha tudo. Tinha carro, tinha casa, tinha uma empresa,
Ai, que saudade de quando eu ministrava na igreja e as pessoas sentiam a presença de Deus. Talvez você é uma pessoa que tem um chamado ministerial, mas não está mais ativo por alguma coisa. Só que hoje você vai tomar uma decisão. Nós vamos aplicar esse texto em nossa vida. Talvez a história de Jó seja um pouco quanto exagerada com a nossa realidade. Só que nós também passamos por provações permitidas por Deus, para que a nossa fidelidade a Ele seja apresentada, seja visível. E agora o negócio começa a ficar mais legal. Jó capítulo 38. Oh, gente, eu dei tanta risada enquanto eu estava lendo hoje isso aqui. Porque Deus é muito bom. Vocês não conseguem ver o humor em Deus, não? Vocês acham que Deus é um velho barbudo que fica com cajado? Isso para mim é um monstro. Parecendo aquele velho barbudo lá da Pequena Sereia, que eu não sei o nome dele. Porque tem gente que imagina Deus daquele jeito, fortão, barbudo, com um negócio assim, que solta raio. Deus não é assim não, gente. Gente, Deus é muito engraçado. Eu fico imaginando os anjos do lado, um do outro assim, observando a conversa de Deus com Jó. E os anjos assim, rindo da cara de Jó. Antes de lermos alguns versículos aqui no capítulo 38, Eliú, que é o amigo de Jó que eu falei com vocês, que é para nós ter ele como referência, Eliú, ele escreve, a opinião de Eliú, ela é do capítulo 32 até o 37. Você pode abrir sua Bíblia aí e ver. É do 32 ao 37, 5 capítulos, Eliú, em Jó. Ele foi o único amigo de Jó que não condenou Jó, que não desconfiou que Jó tinha alguma coisa em pecado, mas também foi o único amigo de Jó que falou: ei, vai para cá, rapaz, presta atenção, o que você está fazendo? Cara, você já olhou para a criação? Por um acaso foi você que criou isso tudo aí? Me responde, Jó, fala comigo, rapaz, presta atenção, o que você está falando? Eliú, dos 4 amigos de Jó, foi o único que exaltou o nome de Deus em toda essa situação. Capítulo 38, verso 1 diz assim: então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem? Deus já começou a pegar pesado com Jó aqui. E isso é interessante porque muitas vezes quando a gente está na dificuldade, nós queremos que Deus olhe para a gente assim: ô meu tutuquinho, calma aí que eu vou resolver seu problema. A gente quer ser mimado por Deus. Só que Deus, ele não chega assim. Porque Deus, ele sabe o que você aguenta. Nem você mesmo sabe o que você aguenta. Essa é a grande verdade. Um outro parênteses. Sabe por que nós não sabemos o que nós aguentamos? Deixa eu olhar bem aqui para vocês. Nós não sabemos o que muitas vezes nós aguentamos. Uma coisa simples: comer. Muitas vezes a gente come de olho gordo. A gente não aguenta e a gente come. Porque está acabando ou porque não sabe que dia que vai voltar a comer aquilo. Você não sabe o que você aguenta. Você, mas o seu Criador, o meu Criador, Ele sabe o que eu e você aguenta. A nossa vida terrena está cheia de comportamentos que demonstram
que nós mesmos não nos conhecemos tanto quanto nós achamos que conhecemos. Por isso o salmista Davi, ele vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E o salmista Davi vai dizer assim: esquadrinha o meu coração e vê em mim se há algum caminho mau. Davi, ele vai dizer isso, porque nem ele mesmo sabia. Tem caminhos maus dentro da gente que nem a gente mesmo sabe. Tem coisas terríveis dentro da gente que nós não sabemos. Só Deus sabe. E muitas vezes nós começamos a passar dificuldades porque Deus, ele está vendo e fala assim: ele aguenta. Ele aguenta. Ah, claro que ele aguenta. Então Deus, ele faz esse sarcasmo com Jó. Quem é esse que obscurece os meus conselhos com palavras sem conhecimento? Jogou Jó assim, ó, para o lado. E aí Deus vai falar. Olha só, gente, presta atenção, olha para sua Bíblia. Versículo 3 diz assim: prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você e você vai o quê? Você vai o quê? Pense aí, Deus fazendo pergunta para Jó. Você já imaginou Deus te fazendo alguma pergunta? E aqui começa o negócio a ficar legal. Porque Deus fala assim: ó Jó, deixa eu te fazer a primeira pergunta. Aonde você estava quando lancei os alicerces da terra? Na cabeça de Jó. Aonde você estava? Aí agora eu pergunto para você. Aonde você estava quando Deus lança os alicerces da terra? Você está passando por um problema. Quem está passando por um problema aqui? Eu deveria levantar até o pé. Eu passo, gente, muito problema. Parece que não, mas passo. Quem aqui está passando dificuldade? Gente, que igreja boa. Vou falar com o pastor isso, tirar uma foto daqui de cima, fazer um vídeo. Quem aqui está passando por dificuldade? Ninguém levanta a mão. Que bênção. Você deveria estar ajudando mais pessoas então. Me ajuda, irmão. Eu estou passando umas dificuldades, talvez você vai me ajudar. E eu estou aqui, ó. Vou perguntar de novo. Quem aqui está passando por dificuldade? Dificuldade que eu falo, irmão, não é financeira não. Eu falo dificuldade na vida. O seu comércio talvez não está tão bom quanto você esperava. A sua saúde talvez não está tão boa quanto você queria. Dificuldade na vida. O seu casamento talvez está cheio de atrito e você não sabe como lidar. O seu relacionamento com os seus amigos talvez está desgastado. E você está magoado, ferido. Talvez a igreja não está do jeito que você esperava. E você está frustrado. Dificuldades. Nós temos muitas dificuldades. Então, Deus pergunta para Jó: aonde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responde-me, se é que você sabe. Eu falei nisso, eu fui rindo, imaginei Deus falando assim: bora, Jó, você não é o bonzão? Responde, cara. Não é você que sabe de tudo? Aí Deus vai para o versículo 5 e diz assim, ó: quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. Quem foi que marcou os limites das dimensões da terra, Jó? Quem foi que mediu a terra? Vai, responde para mim, já que você sabe. E os seus fundamentos, sobre o que foram postos, e quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam? Quem foi, Jó? Fala para mim, aonde você estava? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu?
Aonde você estava? Quando vesti as nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fechei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto, não, aqui faça parar suas ondas orgulhosas. Aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada o seu lugar? Para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios. A terra toma forma como barro sobre o sinete e tudo nele se vê, como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz e quebra-se o seu braço levantado. Deus, ele começa a fazer perguntas para Jó. Aonde você estava quando eu criei tudo? Mais na frente, Deus vai falar bem assim, Jó, vou te fazer... E Deus vai fazendo pergunta aqui, irmão, até quase lá o 40. Ele vai dizer assim, Jó, por um acaso, eu fiquei intrigado, ele fala assim, por um acaso, Jó, foi você que libertou os jumentos selvagens? Foi você que desamarrou as cordas deles? Jó, por um acaso um búfalo selvagem, ele vai se submeter às suas ordens? Faz o seguinte, Jó, prende um búfalo selvagem no seu curral e veja no que dá. Deus está falando isso para Jó. Sabe o que é que mais me chama a atenção? É que em nenhum momento Deus diz assim, Jó, olha para os poderes mundiais, olha para as construções exorbitantes que tem no mundo. Não. Deus, ele manda Jó olhar, sabe para onde? Sabe para onde, Lorena? Para a natureza. E muitas vezes nós estamos tão ocupados com as nossas coisas, com as nossas guerrinhas, que nós não contemplamos Deus. Essa é a grande verdade. Nós achamos que Deus está aqui dentro da igreja, porque nós cantamos louvores, porque tem uma luz legal, porque está tudo organizado, tem um ar-condicionado. Isso aqui não passa de um lugar insignificante para Deus. Deus vai falar bem assim, Jó, por um acaso é você que dá comida para os animais selvagens? É você que bota comida na boca da ursa? Gente, vocês conseguem imaginar isso? E a gente está aqui sofrendo. Lá em casa, eu já falei isso aqui algumas vezes. Tá uma temporada agora daquele periquitinho verde que fica pela cidade, fazendo um barulheiro. Quem é que já viu? De manhã cedinho, naquele prédio grandão que tem ali no centro, eles ficam em volta daquilo aí, é a coisa mais linda. Eu indo para a academia, os bichinhos estão preparando para sair. Por quê? Durante a noite eles dormem aqui na cidade, olha que interessante. E durante o dia, você sabe para onde eles vão? Você sabe para onde eles vão? Lá para a beira do rio. Porque lá tem a comidinha deles. Lá é onde eles passam o dia inteiro. Comendo, se divertindo, voando, fazendo barulho. Aí dá de tardezinha, 5:30 da tarde, eles, ó. É você que faz isso? É você que dá ordem para eles? Ó, deu hora de vocês ir, viu? Mas aqui, 5:30, eu quero todo mundo aqui. Por um acaso é você? Mas nós acha que a grandeza de Deus está em coisas mirabolantes. A gente acha que a bênção de Deus está quando eu compro o carro do ano. Nós somos materialistas demais. E não percebemos. Nós achamos que nós só somos abençoados quando nós temos condições, quando nós temos dinheiro para ajudar alguém. E a gente ainda fala assim, eu queria tanto ajudar, mas assim, eu estou sem dinheiro. Assim, ó Deus, quando eu tiver uma condição, eu ajudo. Cara de pau.
Nós somos cara de pau, irmãos. Essa é a grande verdade. Porque nós queremos coisas. Nós não queremos Deus. Essa é a grande verdade. Só que Jó, ele teve tudo o que nós queremos. Poder, riqueza, respeito, tudo. Ele teve tudo. Tudo. Não faltava nada para Jó. Só que ele ensina para mim e para você, mesmo quando faltou, ele até reclamou. Mas em nenhum momento ele botou a culpa em Deus. A mulher dele sim. Porque a mulher dele vai dizer assim, por que você não amaldiçoou o seu Deus e morre logo? Para acabar com essa agonia. E Jó falou assim, você fala como uma louca. Nu eu saí do ventre da minha mãe. E eu vou voltar para lá do mesmo jeito. Jó entendeu. Depois disso tudo, Jó ele entende que não era nada sobre ele. Que nada daquilo fazia sentido. E Jó ele se rende. Por quê? Jó, capítulo 42, abre aí, por favor. Talvez é o capítulo em Jó mais conhecido, Jó 42, tem até, nome até de música, né? Jó 42. Depois de tudo isso, depois dessa conversa, de tanta pergunta de Deus para Jó, olha o que é que acontece no 42. Então Jó responde ao Senhor. Aí Jó começa a responder. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser o quê? Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó ele começa a dar uma aula para mim e para você de humildade. Deus, então assim, eu achei que eu sabia de alguma coisa, mas eu não sabia de nada disso. Deus, eu achei que eu estava certo, mas eu não estou. Deus, eu achei que essa atitude minha ia funcionar, mas não funcionou. Versículo 5 para mim é a chave. Jó diz assim, ó: os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Aqui está o X da questão. E nós já estamos caminhando para o final. Jó, ele conhecia a Deus. Ele era temente ao Senhor. Igual eu e você. Só que só daqui, ó. Só de ouvido. Mas Jó, ele declara com sua própria boca: eu o conhecia de ouvir falar. Alguém talvez pregou para Jó. Mas agora ele está dizendo assim: Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Você acha que Deus estava de frente para ele lá de braço cruzado? Você acha que ele estava vendo Deus assim? Barbudo, com cajado igual eu falei? Não! Por que agora ele estava vendo Deus? Porque agora ele contemplava a natureza, ele contemplava o mundo, as obras que existem no mundo, obras naturais. Eu fico olhando lá de casa para aquela pedra Monte Pescoço. Quem colocou aquele trem ali? Quem esculpiu aquela pedra daquele jeito? E eu lá em casa, eu tenho o bom hábito. Faça isso, irmão. Faça isso com sua família. Você vai ver que coisa impressionante. Eu tenho o bom hábito de assistir documentário animal. Eu amo. Os meninos que conversam comigo sabem. E eu vou te falar
que se Jesus vivesse nos nossos dias hoje, talvez ele teria o mesmo hábito, sabe por quê? Em todo o tempo na Bíblia, Jesus vai estar comparando nós com algo referente na natureza. Ele nos compara como ovelha. Você já viu aquela parte na Bíblia que diz assim: unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda? Vocês já viram isso? Essa passagem? Tem até música. O pastor, ele derramava óleo sobre a cabeça da ovelha, azeite. O nome disso é ungir. Você sabe por quê? Quem é que sabe? Só faz um sinalzinho. Vou te explicar. Irmã Soninha sabe. A ovelha é um animal muito simples, muito sensível. Então, quando elas estão ali no campo, pelo odor que elas têm, dá mosca, mosquito. E aí o que é que acontece? O mosquito começa a voar em volta da cabeça dela, causando uma perturbação, e ela balança para cá, balança para lá. E ela, às vezes, muito agoniada pela quantidade de mosca, ela começa a bater com sua cabeça em algum lugar, em algum tronco, alguma árvore, porque ela fica atormentada. E aí ela faz o quê? Morre. Então, quando o pastor derrama o óleo sobre a cabeça da ovelha, as moscas, elas chegam, mas elas saem, porque elas não têm onde pousar, e o cheiro não é agradável para a mosca, então ela sai. Legal isso, né? Jesus vai comparar nós como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água, cujo o seu fruto dá na estação certa e suas folhas não caem. Em todo o tempo, Deus, Jesus, eles estão trazendo uma correlação nossa com a natureza. Quando Deus cria o jardim, depois ele cria o homem. Para quê? Para quê? Governar sobre o jardim, sobre a natureza. Mas nós vivemos em um mundo tão digitalizado que as coisas hoje é tudo mecânica. Com o passar do tempo, as coisas manuais, as coisas mais simples estão deixando de ser realizadas, porque nós já não sabemos mais contemplar a natureza. Tem uma passagem que diz que o homem que não contempla a glória de Deus na natureza, este é indesculpável. Se você não consegue contemplar a Deus na natureza, em tudo que existe no mundo, você é indesculpável. Olha para o céu, quem foi que colocou as estrelas? Deus não está querendo saber quem construiu os maiores prédios do mundo. Mas eu tenho certeza que na sua pesquisa lá no Google já tem. Quem foi que construiu os maiores prédios do mundo? Eu já fiz essa pesquisa, que eu gosto dessas coisas também. Só que eu olho assim, tem um prédio em Dubai mesmo, que é a coisa mais incrível do mundo. Vocês já viram? Ele é curvado assim, ó. E ele tem não sei quantos metros, velho. Grande, tudo no vidro. E eu falei assim, gente do céu, como que esses homens botou esses vidros lá em cima? Só que aí, nós nos impressionamos com o que o homem faz. A gente fica impressionado com a inteligência de Elon Musk. Meu Deus, que homem inteligente. Aí lá em casa, entrou uma gangue esses dias, uma gangue de pardal. Eu estou bem na sala, eu estava na sala e estou escutando. Porque o bico do pardal, quando ele morde, belisca alguma coisa, dá um estralinho, né? Aí eu estou escutando. Quando eu olhei para trás, estava uma gangue, tinha uns 8, tudo no chão assim, comendo farelo de pão, essas coisas. Aí eu ia espantar eles. Na mesma hora que eu ia espantar, eu falei assim, gente, Deus mandou esses passarinhos vir aqui, porque aqui tem comida. Porque é isso que Deus fala para Jó. Quem é que dá comida para os bichos? Quem é que manda eles fazer isso, fazer aquilo? Quem é? Pergunto para você, quem é? Fala para mim. Quem é que orquestra todo o mundo, todo o planeta?
Eu fico impressionado que o homem diz que já foi na lua. De verdade, eu não acredito, tá, gente? Se isso aqui está indo para o YouTube, eu também não ligo. Não acredito, pá de lorota comigo. Eu não acredito e ponto final. Não vai ter quem me faça acreditar que o homem foi na lua. No mar, que está mais perto da gente, o homem não conseguiu explorar nem 10%, gente. O mar que está aqui pertinho da gente. O povo ficou abismado com o peixe demônio que surgiu na orla do mar lá, em Tenerife, na Espanha. Quem viu o peixe diabo? Quem viu essa matéria? Alguém viu? Porque os estudiosos dizem que é um presságio ruim sobre algo que vai acontecer naquele local. Até agora não deu nenhum terremoto lá, nem nada. O estudo mais eficaz sobre isso é que fizeram uma avaliação nele, no peixe, e descobriram que ele estava cansado e ferido, ou seja, ele muito provavelmente estava fugindo de um predador. E na imagem que aparece no Instagram, parece que o bicho tem uns 15 metros. Gente, o peixe de demônio, o macho, ele tem menos de 3 centímetros, desse tamanhozinho assim, ó. Uau! Eu falei assim, rapaz, como que um peixinho, Tami, tão pequenininho, assustou tanta gente por causa da fisionomia dele? Aí eu fico olhando assim, as cores. Quem foi que pintou o mundo? Tem até uma musiquinha, né? O maior pintor do mundo, que as crianças gostam. Mas é verdade, quem foi? Mas nós estamos preocupados com o nosso problema. E por que eu trago essa mensagem, irmão? Porque em meio à turbulência de Jó, em nenhum momento Deus deu um sermão para Jó assim: Jó, resolve esse problema, cara. Faça isso, faça aquilo outro. Não. Deus está falando assim: Jó, você acha que esse problema é tão grande a ponto de eu, que sou tão poderoso, não conseguir resolver para você? Eu te pergunto, meu filho, quem é você na fila do pão para estar achando alguma coisa? E aí Jó reconhece. Jó reconhece. E no capítulo 42, no verso 12, vai dizer assim, ó: o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos, homens, e 3 filhas, mulheres. Não falei para vocês? A Bíblia vai dizer que Deus abençoou Jó em dobro, mais do que da primeira vez. E Deus restaura toda a família de Jó. Sabe por quê? Jó reconheceu que ele estava errado. Porque quando ele começa a amaldiçoar o dia dele, o dia que ele nasceu, quando ele começa a lembrar que era tão boa a vida dele antes de Deus permitir que o diabo fizesse alguma coisa na vida dele, ele está simplesmente preocupado com a sua reputação e com as coisas terrenas. Então essa mensagem é para você: não se prenda a coisas terrenas. Está com algum problema difícil? Comece a reconhecer que Deus, Ele é maior do que você. Comece a se perguntar: gente, aonde eu estava quando tudo foi criado? Eu tenho uma frase que eu falo com os meninos e eu falo assim: gente, o pau está quebrando e o problema está no seu. Eu falo assim: gente, é o seguinte, ó, às vezes eu sou apavorado, viu, gente? Parece que não, mas às vezes eu me apavoro. Eu dou uns gritos, por que isso está assim? Aí eu volto à consciência e falo assim: mas pera, o mundo é mundo desde antes de eu vir aqui, né? Os meninos já sabem.
O mundo é mundo muito antes de eu pisar nele. Eu não controlo o mundo, eu não controlo tanta coisa, gente. Eu controlo a minha vida, com muito custo ainda. E mesmo assim nem sou eu que controlo. Se Deus quiser, acontece. Se Deus não quiser, não acontece. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, para parecer que eu já estou acabando. Aprendi isso com o pastor Luciano Subirá, que eu gosto muito. Ele fala assim, se coloque de pé no seu lugar para parecer que está acabando. Eu falo isso, irmãos, porque quando o pastor me pediu para pregar, eu falei assim, meu Deus, eu vou pregar o quê? E Deus falou claramente comigo, falou assim, prega aquilo que eu tenho ensinado a você. Algumas pessoas aqui sabem, recentemente, eu e Livinha, nós perdemos um bebê. E nós estávamos em São Paulo, no dia. A galera que estava com a gente viu como que foi. Só que em nenhum momento eu questionei a Deus assim no sentido de acusar a Deus. Por quê? Por que o Senhor fez isso comigo? Gente, eu fiquei numa felicidade tão grande. De verdade. Tem Gabriel e Elisandra aqui que também perderam na mesma semana que a gente. E assim, a minha vida mudou dentro de casa de um jeito tão grande que vocês não imaginam. Eu fui pai por uma semana. Foi a coisa mais incrível do mundo para mim. O sentimento de saber que a minha esposa estava gerando um ser, o qual eu ia poder, na minha cabeça já fazia planos. Quando essa criança estiver maiorzinha, vai ser a coisa mais linda, eu com meu violão tocando e ela cantando comigo. Eu sonhei isso. Mas nós perdemos o bebê. E na hora que nós recebemos a notícia no hospital, Bianca estava com a gente, Bianca e Bruna e Bel. Aí elas oraram com a gente, abraçaram a gente. Obviamente que eu fiquei triste, Lívia ficou muito triste também. Só que quando a gente chegou no evento novamente, que a gente estava na conferência Dunamis, aí teve um momento de oração muito bom, de ministração, e quando o evento estava acabando, eu estava em pé, e juntou todos os jovens e vieram abraçar a gente. Na mesma hora começou a cantar a música lá, ó. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Aí eu comecei a cantar essa música. Perdendo tudo. Eu não preciso ter um filho para reconhecer que Deus, Ele é Deus. Aonde eu estava quando Deus fez todas as coisas? Ano passado nós sofremos um assalto na porta de casa. 2 caras colocou uma faca aqui em mim. Fez até um furinho, gente. Fiquei com um roxo aqui uns dias. E levou nossos celulares. O meu celular nem tinha terminado de pagar ainda. Um iPhone 13. Era um 13, não foi? Não, era um 12. Que era da... Aliás, eu já tinha pago porque eu ganhei de presente da minha esposa. Ela comprou um novo para ela e me deu dela, que era um 12. O cara simplesmente levou embora. Eu fiquei revoltado. Falei um monte de coisa com Deus. E o meu processo de aprendizado com isso que eu estou pregando para vocês começou aí. Reclamei um monte. Falei, bandido bom é bandido morto. E se eu pegar eu vou matar. E eu vou dar não sei o que. Eu falei, eu não sei mexer nenhuma arma de airsoft. Fiquei revoltado. E Deus me corrigiu. No início do ano agora, sofremos um outro assalto. Um cara malandro de madrugada entrou dentro da minha casa, eu e minha esposa dormindo, e roubou meu videogame. De mais de 3 mil reais. Levou embora. Só que dessa vez eu já aprendi. Eu orei e falei assim, Deus, está nas tuas mãos. Eu não preciso dessas coisas para adorar o Senhor.
E foi bem numa terça-feira, na madrugada de terça-feira. E quem ia ministrar o louvor na terça-feira? Eu, o Chapolin Colorado. Eu que tive que ministrar o louvor na terça-feira. Eu falei com o Lívia, eu falei assim, amor, diferente do ano passado, eu não vou me revoltar, eu não vou xingar. Eu vou adorar a Deus, porque Deus é dono de todas as coisas. Vou cuidar para fechar a nossa casa direitinho, organizar as coisas, mas eu não vou deixar de adorar a Deus. Porque no ano passado, nós ficamos alguns dias sem trabalhar, porque a gente não conseguia dormir à noite, com medo, pensando, rastreando o celular. Eu perdi várias noites de sono rastreando meu celular. E eu via, gente, meu celular passando pelos lugares. Ia, voltava, foi lá para o Corujão, foi para não sei para onde, foi não sei aonde, Várzea Alegre, Cidade Baixa, eu estou vendo. E eu mandava tudo para a polícia. E a polícia não conseguiu recuperar. Que diz eles que é muito difícil. Até por fim eu vi meu celular a última vez, sabe onde? Lá na reserva, no Parque da Reserva, em Porto Seguro, no meio dos índios, que a polícia não entra lá nem a pau. E eu falei, perdi meu celular, né? E está tudo bem. Louvado seja Deus por isso. Ah, Vinícius, mas quer dizer que eu vou viver minha vida tomando prejuízo? Não sei, pergunta para Deus. Pergunta para Ele. E Ele vai te perguntar, Lisandra, onde você estava quando eu fiz todas as coisas? Então é sobre isso. Não há nada mais importante do que o nosso Deus. E tudo isso aconteceu na vida de Jó, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Por quê? Hoje nós conhecemos a história de Jó. E Deus restituiu tudo e mais um pouco. Então creia nisso. Creia nisso, em nome de Jesus. Não olhe para os seus problemas como o fim da linha e como se fosse maior do que aquele que pode resolver todas as coisas. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos orar. Gostaria de convidar, cadê Thaís? Thaisinha, para orar. Amém? Pai, nós oramos nessa noite. Nós te pedimos para que o Senhor nos encontre fiéis, assim, Jesus, como Jó era. Nós oramos para que o Senhor possa ser o nosso sustento diante das dificuldades. Que no meio da tribulação nós possamos reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor é aquele que nos guarda. Aquele que pode nos dar em dobro, mesmo quando nós não merecemos. Aquele que pode restituir tudo aquilo que foi perdido. Nós oramos para que nós possamos ser achados dignos de sofrer pelo Senhor. Como os discípulos se alegravam por sofrer pelo Senhor, nós oramos para que nós possamos ser essas pessoas. Nós oramos para que o Senhor nos leve para casa em paz, para que o Senhor nos guarde, para que essa palavra ela rumine na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos ser tratados por ela. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Amém, amém e amém. Deus abençoe você e a sua casa, amém? Não se esqueça disso. Deus vai te perguntar, aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Reflita sobre isso, amém? Deus abençoe você.